Uma das cidades mais promissoras da antiguidade, a Roma Antiga guarda segredos e costumes que para muitos podem ser bem desagradáveis, como tomar energético com ingredientes bem diferenciados ou uma cidade cercada com várias obras de arte obscenas. Eu sou o Vitor e hoje vou te contar 10 práticas nojentas que aconteciam na Roma Antiga. Eu sei que tu é um arretado ou arretada, então deixa um like e se inscreve no canal caso ainda não seja, beleza? Agora vamos para a história. Em vários arquivos de escritores romanos foram encontrados registros de que eles recolhiam o sangue dos gladiadores que haviam morrido em batalha e o vendiam como remédio. Os romanos acreditavam que esse sangue tinha o poder de curar doenças como epilepsia, e para isso eles ingeriam esse material. O sangue, desse modo, era comercializado civilizadamente, mas havia também o mercado negro desse tipo de material. Algumas pessoas retiravam o fígado dos gladiadores e vendiam para que fossem consumidos crus, como medicamento. Esse tipo de atitude era tão comum entre os romanos que durante o período em que o combate de gladiadores foi proibido em Roma, as pessoas continuavam os seus tratamentos ingerindo o sangue de prisioneiros de guerra que eram decapitados. Você se enganou se acreditou que beber o sangue desses homens era a única coisa bizarra em relação aos corpos dos gladiadores que era feita. Como na época do Império Romano, sabonetes era algo extremamente raro de se conseguir, as pessoas acabavam utilizando o óleo que era conseguido através das células mortas da pele de algum cadáver. Esse procedimento, por sua vez, não era realizado com qualquer defunto, mas apenas com os corpos dos gladiadores. O suor e uma camada de pele eram raspados e colocados em garrafas que eram comercializadas, principalmente entre as mulheres, que viam a substância como um agente de beleza afrodisíaco. A urina na Roma Antiga era tratada como um verdadeiro mercado e um negócio rentável. Existiam pessoas, por exemplo, que ganhavam a vida apenas com a comercialização dessa substância. Muitos deles recolhiam a urina dos urinóis públicos, assim como também podiam passar de casa em casa apenas para recolher o xixi de quem estivesse interessado em ganhar algum dinheiro. O modo como eles utilizavam a urina era das mais variadas possíveis. Ela era utilizada, por exemplo, para a lavagem de roupas, mas a sua utilidade mais bizarra, sem dúvida, era como um enxaguante bucal. Os romanos acreditavam que a urina era a responsável por deixar os dentes mais brancos e saudáveis. Uma prova disso é um famoso poema da época que dizia: "O fato dos seus dentes serem tão polidos apenas me mostra o quão cheio de urina você está." Roma sempre foi muito admirada pelos historiadores pelo fato de possuírem avançados sistemas de canalização. Suas cidades sempre portaram banheiros públicos e sistema de esgoto. Essa tecnologia, digamos assim, não era compartilhada ou sequer foi encontrada em cidades da mesma época. Por mais avançado que fosse o seu sistema, atualmente já podemos ter uma ideia do porquê nenhuma outra cidade simplesmente ter copiado esse sistema. Os sanitários públicos eram considerados extremamente nojentos. Os arqueólogos acreditam que esses locais eram raramente ou até mesmo nunca limpos. Além disso, as fossas eram repletas de parasitas, e os romanos chegavam a levar pentes para dentro do banheiro com o objetivo de se livrarem um pouco de seus piolhos. Porém, a pior parte ainda não é essa. Em cada banheiro público romano possuía uma única esponja que era presa na ponta de uma vara, para que todos ali higienizassem lá onde o sol não bate logo após o número 2. Quando entravam em um banheiro público romano, literalmente estavam correndo risco de morte. Isso acontecia por uma série de fatores. O primeiro deles era o fato dos parasitas e criaturas que viviam no sistema de esgoto
simplesmente poderem rastejar até a superfície e contaminar ou morder as pessoas enquanto elas faziam as suas necessidades. Situação esta que poderia desencadear alguma doença ou contaminação. Além disso, o acúmulo de gás metano no local fez com que uma série de banheiros explodissem. Como os romanos ainda não entendiam o motivo por trás das explosões, eles acreditavam que as explosões eram causadas por demônios e por isso desenhavam magias nas paredes dos banheiros, na intenção de manter os demônios afastados. As cinzas do vulcão Vesúvio deixou muito bem preservadas as obras de arte, que quando descobertas deixaram muitos dos arqueólogos paralisados. A quantidade de arte obscena era tanta que durante muitos anos ficaram escondidas do público. A cidade de Pompeia estava repleta de artes eróticas. Uma delas é a escultura do deus Pan, copulando com uma cabra. A cidade era repleta de mulheres promíscuas e bordéis. Ao caminhar pelas ruas de Pompeia, pode-se notar vários órgãos genitais masculinos esculpidos nas paredes e no chão, nos quais apontavam o caminho para os bordéis. Os cabras gostavam de ver o circo pegar fogo. Repare mesmo, o primeiro bundão da história foi registrado quando, durante uma Páscoa, soldados romanos foram escalados para ficar de guarda do lado de fora da cidade de Jerusalém. O ocorrido foi registrado por Flávio Joséfos, um sacerdote judeu que detalhou o comportamento de um dos soldados. O objetivo dessa escalação era promover a paz, mas um dos soldados, que aparentemente não estava muito satisfeito com a situação, levantou suas vestes, virou o rosto e abaixou-se, deixando toda a sua nádega à amostra. Não fosse suficiente a cena, o soldado ainda liberou uma bufa fedida no local onde os judeus estavam realizando um ritual de sacrifício. O povo de Jerusalém exigiu que Roma punisse o soldado, e depois desse momento, um verdadeiro conflito começou a ocorrer. Eles arremessaram pedras e outros objetos nos soldados romanos, dando início a um grande confronto entre judeus e soldados. Os hábitos de comilança em banquetes dos antigos romanos são fantasias para uns e verdadeiro para outros. O fato é que, segundo Sêneca, um antigo filósofo romano, era um hábito bastante comum dos romanos provocar vômito durante os banquetes, para que desse modo conseguissem continuar se esbaldando com toda a comida oferecida. Algumas pessoas vomitavam em tigelas e as deixavam ao redor da mesa, mas alguns não queriam se dar a esse trabalho e simplesmente vomitavam ali mesmo no chão, e em seguida voltavam a comer. Os escravos passavam o dia recolhendo a sujeira de romanos bêbados, sem dúvidas um dos piores trabalhos da Roma antiga. Os romanos não tinham à disposição gases para curativos. Por esse motivo, eles eram adeptos do uso de esterco de cabra para cobrir e proteger seus machucados. Mas esse ainda não era o pior uso que eles poderiam fazer desses excrementos. Eles também preparavam uma bebida energética que misturava fezes de cabra com vinagre. Segundo Plínio, nenhum outro homem em Roma gostava tanto de beber esse preparo quanto o próprio imperador Nero. Vindo de Nero dava para se esperar tudo. O cara era muito aluado mesmo. Seja por sequestro ou como prêmio de guerra, os romanos obtinham escravos para aumentar sua população, seu poder e território. Um dos principais mitos na formação da Roma antiga foi o rapto de mulheres, ocorrido contra as Sabinas no ano de 740 a.C. Foi uma estratégia cuidadosamente executada na construção nacional. Para repor a escassa população de mulheres férteis, os romanos raptaram as esposas e filhas dos povos sabinos, num episódio que ficou conhecido como o Rapto das Sabinas. Quem poderia imaginar que todas essas coisas repugnantes aconteciam na Roma antiga?
Embora o conhecimento fosse bastante limitado naquela época, há quem fique bem desconfortável com essas descobertas. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa teu like massa e se inscreve no canal. Te espero na próxima aventura pela história.